sultão Süleyman foi um destacado estadista de seu tempo, combinando as qualidades de um excelente comandante militar e um político reflexivo, razão pela qual recebeu o apelido de O Magnífico. Durante toda a sua vida, sultão Süleyman passou por campanhas e batalhas. Sob seu comando, foram realizadas extensas conquistas que expandiram significativamente os limites do Império Otomano. Ele dedicou muito esforço à organização da vida estatal turca. Sob seu governo, muitas leis foram elaboradas, que posteriormente determinaram a vida da sociedade turca por séculos após sua morte. Lembro que você está no canal Amazing History. Aqui contamos apenas os eventos mais interessantes da história do mundo antigo e da Idade Média. Você pode apoiar o desenvolvimento do canal, como sempre, tornando-se patrocinador no Patreon ou PayPal. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Agora, vamos ao tema do episódio. Em 1518, o Império Otomano, sob o comando de Selim I, praticamente dobrou de tamanho. Primeiro, o sultanato mameluco foi anexado com sucesso, garantindo o controle sobre o Egito, a Síria e o Líbano. Depois, graças aos irmãos Barbarossa, a Argélia tornou-se uma província otomana, o que deu aos otomanos uma base para invadir a Itália e a Espanha. No entanto, em 1520, o sultão Selim I morre e no trono é sucedido por seu filho de 26 anos, Süleyman. Mais ou menos nessa época, apareceu no harém do sultão uma jovem escrava eslava, que desempenharia um papel fatal em seu destino. Seu nome verdadeiro provavelmente era Anastasia ou Alexandra Lizovska, mas os europeus a chamavam de Rocholana. Acredita-se que a jovem era originária do território da atual Ucrânia e foi capturada durante uma das incursões tártaras. Lá, ela foi comprada por Ibrahim Pasha, o amigo mais próximo de Süleyman, que a presenteou a ele. Rocholana, também conhecida como Hürrem Sultana, rapidamente conquistou a simpatia do jovem príncipe e logo se tornou sua concubina favorita. O charme, a inteligência e a perspicácia política de Rocholana garantiram a ela não apenas um lugar no coração de Süleyman, mas também uma influência sem precedentes na corte. Mas voltemos ao nosso herói. Na época de sua ascensão ao trono, Süleyman já tinha grande experiência em assuntos administrativos, pois ainda durante a vida de seu avô, ele teve a oportunidade de governar em Cafa. Durante o reinado do pai, participou de reuniões, conselhos e campanhas militares. Tudo isso o ajudou a se envolver nos assuntos do governo. Desde os primeiros anos do reinado de Süleyman, as grandes conquistas na Europa foram retomadas, que não eram realizadas ali desde a época de seu bisavô, Mehmed II. Algumas palavras sobre como era a Europa daquela época. Uma das entidades estatais mais poderosas da Europa era o Sacro Império Romano, governado por Carlos V de Habsburgo, da poderosa dinastia dos Habsburgos. Ele também era, ao mesmo tempo, rei da Espanha. O principal adversário dos Habsburgos na Europa era a França, governada pelo rei Francisco I. Os interesses da França e dos Habsburgos se cruzavam na Itália e logo uma grande guerra começa entre eles. O reinado de Süleyman começou com a invasão da Hungria, com o objetivo de estabelecer o controle sobre o Danúbio. Esse estado enfraquecido, dilacerado por conflitos internos, estava situado entre o Império Otomano e o Sacro Império Romano. Em 1521, os otomanos sitiaram Belgrado, que na época fazia parte do Reino da Hungria. A guarnição da fortaleza se defendeu ferozmente e repeliu mais de 20 ataques. No entanto, os canhões de Süleyman, posicionados nas ilhas em frente a Belgrado, bombardeavam continuamente as muralhas da cidade e causavam grandes danos aos sitiados. Quando restaram não mais que 400 homens de toda a guarnição, os habitantes de Belgrado tiveram que se render à mercê do vencedor. Assim, uma das mais importantes cidadelas cristãs da Europa passou para o domínio dos otomanos, e a partir daí abria-se o caminho para a Hungria. Mas antes de iniciar uma nova guerra contra o rei húngaro, Süleyman precisava resolver mais um problema, ou seja, conquistar Rhodes, que na época pertencia aos Cavaleiros de São João, também conhecidos como Hospitalários. Eles já eram uma pedra no sapato dos otomanos há mais de 100 anos. E eles praticavam pirataria, atacavam constantemente navios turcos e impediam as tentativas dos otomanos de dominar o mar Mediterrâneo. Süleyman finalmente decidiu pôr fim a isso e assim fortalecer sua posição no Mediterrâneo. Mas fazer isso não era tão simples assim. Afinal, já haviam sido feitas tentativas fracassadas de conquistar a ilha anteriormente.
A cidadela de Rhodes era a mais protegida do mundo cristão, projetada pelos melhores engenheiros italianos. Ela era facilmente defensável de todos os lados e era protegida na maioria dos lugares por 3 anéis de grossas muralhas de pedra com torres salientes, de onde os defensores podiam desgastar o inimigo de vários ângulos. Suleimã entendia que conquistar uma fortaleza dessas exigiria muitos recursos, tanto materiais quanto humanos. Mesmo assim, ele permanecia inflexível em sua determinação. O grão-mestre da ordem, Philippe de Villiers de L'Isle-Adam, sabia sobre o cerco iminente e buscava desesperadamente ajuda dos líderes europeus. Seus emissários batiam à porta de muitos reis, mas apenas os venezianos enviaram parte de uma guarnição de Chipre para ajudá-los. A conquista de Rhodes era impensável sem uma frota poderosa, que foi principalmente reconstruída até o verão de 1522. Em junho, a esquadra turca sob o comando de Mustafa Pasha, composto por 300 navios à vela e transportando 10.000 soldados da infantaria naval, aproximou-se da ilha. Ao mesmo tempo, a costa da Ásia Menor em frente a Rhodes foi ocupada por um exército turco de 100.000 homens, sob o comando do próprio Suleimão. No final de julho, o exército atravessou para a ilha e iniciou o cerco à cidadela. Toda a ilha ficou bloqueada, completamente isolada do mundo exterior. O enorme exército de Suleimão era composto por operários, engenheiros, infantaria e unidades de elite dos janízaros. Em comparação, as forças dos defensores de Rhodes, sob o comando do grão-mestre, somavam cerca de 7.000 soldados, dos quais apenas 700 eram verdadeiros cavaleiros de São João. O restante era formado por venezianos e civis gregos locais. Quando os otomanos chegaram, os hospitalários já estavam preparados para o cerco. Todo o trigo da ilha havia sido reunido e uma enorme corrente de ferro foi estendida através da baía, tornando a cidade inacessível pelo mar. O sultão se instalou em uma tenda cerimonial fora do alcance dos tiros, e só depois disso o cerco começou formalmente. No início de agosto, os otomanos começaram a bombardear as muralhas das fortalezas com todos os tipos de armas de cerco, desde grandes bombardas, que destruíam as paredes de pedra com enormes projéteis, até bombas incendiárias lançadas sobre a cidade para semear o caos e a morte entre seus habitantes. Apesar disso, as muralhas da fortaleza, magistralmente projetadas, resistiam firmemente. Durante o bombardeio, as tropas otomanas cavaram e criaram uma rede de trincheiras defensivas e paliçadas de madeira ao redor da fortaleza. Para enfraquecer as defesas da fortaleza, os sapadores otomanos começaram a cavar túneis para instalar minas sob as muralhas. Eles avançavam lentamente, metro a metro, cavando trincheiras até as muralhas da cidade e se protegendo com tábuas de madeira e peles de animais. Apesar disso, muitos sapadores foram mortos por tiros precisos dos defensores. No entanto, em 4 de setembro, eles conseguiram detonar 2 minas sob o bastião inglês. Como resultado, um trecho de 10 metros da muralha desabou, bloqueando o fosso à sua frente. A infantaria otomana avançou pela brecha formada na defesa e conseguiu repelir os defensores de Rhodes. Eles hastearam bandeiras nas muralhas para celebrar a vitória, mas não foi bem assim. Pela brecha, agora cheia de turcos, a artilharia dos rodianos começou a disparar com metralha, e eles foram imediatamente repelidos por um contra-ataque dos cavaleiros e do próprio grão-mestre Villiers de L'Isle-Adam. Os otomanos atacaram a brecha mais 2 vezes, mas os cavaleiros sempre mantiveram suas posições. Ambos os lados sofreram pesadas perdas nesse confronto. No final de setembro, o moral de combate dos otomanos caiu. Em 19 de setembro, espiões otomanos informaram ao sultão que o bastião castelhano estava menos protegido do que se pensava. Sem paredes internas ou galerias de contraminar, o sultão ordenou novo ataque em larga escala a essas partes das muralhas da fortaleza. Mustafa Pasha liderou o ataque. O bombardeio pegou os cavaleiros de surpresa e as forças otomanas conseguiram ultrapassar as muralhas do bastião. Houve uma explosão. Travou-se uma luta feroz, onde os janízaros enfrentaram os disciplinados cavaleiros. O bastião mudou de mãos 2 vezes, mas no final, os otomanos foram expulsos das muralhas. Irritado com esse fracasso, o sultão quase executou Mustafa Pasha, mas acabou se acalmando e o substituiu por Ahmed Pasha, o experiente engenheiro militar. Os combates continuaram durante o mês de outubro, principalmente ao redor da parede desmoronada do bastião inglês. Os cavaleiros e seus súditos de Rhodes
conseguiam conter os jamízaros, mas cada sortida custava vidas preciosas. Os turcos continuaram a bombardear a cidade não apenas com balas de canhão, mas também com cartas, nas quais prometiam poupar a vida de todos os defensores de Rhodes em caso de rendição voluntária, e ameaçavam matar a todos se a fortaleza fosse tomada à força. A ameaça surtiu efeito. Os cidadãos nobres de Rhodes procuraram o grão-mestre com um pedido de rendição. O risco de uma revolta dentro das muralhas da fortaleza e o esgotamento dos recursos humanos e materiais acabaram levando a liderança dos hospitalários a buscar a paz com os otomanos. Em 11 de dezembro, começaram as negociações de paz. Suleiman ofereceu comida e proteção à população de Rhodes caso se rendessem. Morte e escravidão seriam o destino caso fosse necessário tomar a cidade à força. As negociações logo foram interrompidas, quando os hospitalários insistiram fortemente em garantias do sultão, que então ordenou que suas tropas continuassem bombardeando a cidade. Em 17 de dezembro, as tropas otomanas capturaram novamente o bastião castelhano e mataram seus defensores. Desta vez, ele permaneceu sob controle dos otomanos. As possibilidades de defesa da fortaleza estavam praticamente esgotadas. Deliuada ordenou que uma bandeira branca fosse hasteada sobre as muralhas internas. As forças de Suleiman, após 6 meses de cerco e grandes perdas, aceitaram uma nova rodada de negociações. A paz foi assinada em 20 de dezembro. Suas condições eram bastante favoráveis para os hospitalários. Suleiman poupou a vida dos sobreviventes e forneceu navios para transportá-los até Creta. Aos habitantes de Rhodes foi prometida proteção contra saques, profanação das igrejas e isenção da tributação otomana por 5 anos. Após a partida deles, as informações nas fontes ocidentais e turcas divergem sobre o que aconteceu depois. As fontes ocidentais afirmam que em seguida houve o saque da cidade e que a igreja de São João foi transformada em mesquita. As fontes também divergem quanto às perdas das tropas otomanas, apresentando números que variam de alguns milhares até 30.000 soldados. A consequência da conquista de Rhodes pelos otomanos foi a supremacia total deles no leste do mar Mediterrâneo. Agora o sultão Suleiman podia voltar sua atenção para o coração da Europa. E no próximo episódio você vai ouvir sobre a invasão dele à Hungria e a Batalha de Mohacs. Fique conosco, até a próxima!